seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que Jesus, ele começa essa carta à igreja de Tiatira. Ele começa dizendo: estas são as palavras do Filho de Deus, a identidade dele, o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, aquele cujos olhos veem todas as coisas. Quando nós vemos Jesus com os olhos como chamas de fogo, João teve essa visão de Jesus, com os olhos como chamas de fogo. E o fogo, ele fala sobre aquilo que depura, sobre aquilo que queima a impureza, sobre aquilo que queima aquilo que é palha, queima aquilo que é perecível, para que aquilo que é precioso permaneça e se torne ainda mais precioso. E Jesus tem olhos como chamas de fogo, e quando ele olha para mim e para você, ele vê além daquilo que é aparente, ele vê além daquilo que as pessoas podem ver quando elas olham para nós. Muitas vezes as pessoas olham para nós e elas veem aquilo que é superficial, elas veem apenas aquilo que nós deixamos que as pessoas vejam, elas veem apenas aquilo que é conveniente, que a gente deixa que as pessoas vejam através de nós. Mas quando Jesus olha para nós, ele nos vê além das aparências, ele vê o que existe lá no profundo do nosso coração, porque os seus olhos são os olhos que depuram, são olhos que tiram, queimam toda a palha, queimam aquilo que é impuro, penetram até as profundezas do nosso ser, tirando aquilo que é superficial, tirando aquilo que é meramente uma capa, vê além das aparências. Ele vê quem nós realmente somos quando ninguém está olhando. É desse Deus, é esse quem escreve essa carta, é esse Jesus, o Filho de Deus, quem escreveu essa carta para essa igreja. Não foi alguém que viu superficialmente. Aquele que sonda profundamente os corações foi quem escreveu essa carta a esta igreja. E ele diz assim: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu sei que você me ama, eu sei do seu amor, eu sei que as suas obras agora, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, eu sei que o que você faz agora é mais do que você fazia antes, e eu valorizo o que você faz agora. Deus valoriza as nossas pequenas, muitas vezes as nossas demonstrações de amor a Ele. Deus valoriza o que nós fazemos a Ele. Diz isso para quem está do seu lado. Deus valoriza o seu amor a Ele. Deus valoriza as
você. Mas ele começa elogiando você. Eu valorizo, quero que você saiba que eu valorizo o seu amor. Eu valorizo aquilo que você faz para mim. E eu recebo a sua adoração, eu recebo o que você faz para mim. Mas eu tenho contra você que você tolera Jezabel. E olha só, eu só estou trazendo essa palavra para você hoje porque ano passado Deus trouxe essa palavra para mim de uma forma muito dura. Uma palavra sobre tolerância. E muitas vezes a gente tolera o que não é para tolerar. E a gente tolera em nós o que não é para tolerar. A gente tolera em nós atitudes que nós não podemos tolerar. E muitas vezes a nossa adoração, ela bate num muro. Ela como que não avança. Nossa comunhão com Deus, ela não consegue avançar. Porque nós toleramos algumas coisas em nós, no nosso caráter, nas nossas atitudes, que não podem ser toleradas. Porque Deus não tolera. Deus não tolera. Nós temos vivido dias na nossa geração onde o pecado tem sido tolerado no meio da igreja de uma forma muito grande. E o pecado tem sido tolerado em prol de números, em prol de dinheiro, em prol de igrejas numerosas, em prol de uma grande renda no fim do mês, em prol de uma grande estatística de cristãos que, entre aspas, está vindo para as igrejas. O pecado tem sido tolerado. E muitas vezes nós olhamos, o número de evangélicos está crescendo no Brasil, mas a que custo esse número de evangélicos está crescendo? Será que a qualidade desses crentes é tão grande quanto o número destes crentes? Será que esses crentes que estão hoje crescendo no Brasil são crentes tão fervorosos, tão próximos do Senhor Jesus, quanto numerosos? É o que nós perguntamos sempre. E muitas vezes nós olhamos o quanto em nós mesmos nós somos tolerantes em relação a pequenas coisas, coisas que nos afastam do Senhor Jesus. E em Tiatira, nessa igreja, eles estavam tolerando uma mulher, e essa mulher, ela, chamada Jezabel, era uma mulher controladora, e essa mulher estava induzindo pessoas a uma doutrina meio estranha. E essa doutrina tinha a ver com prostituição. Era como que uma coisa misturada, sabe? Para que as doutrinas estranhas entrem no meio daquilo que é chamado são, elas precisam ser no mínimo parecidas com aquilo que é o considerado são. Meu marido costuma dizer uma coisa: se você quiser envenenar um cachorro, se quiser dar veneno para um cachorro, você não vai pegar o veneno e dar direto na boca do cachorro. Ele vai comer? Não vai. Você vai misturar com alguma coisa que ele gosta muito, não é verdade? Você vai misturar com uma carninha, por exemplo, e vai jogar para ele, e ele vai comer, e vai se envenenar, e vai morrer. E muitas vezes a verdade misturada com a mentira, verdade misturada com pequenas doses de mentira, pequenas concessõezinhas que a gente vai fazendo ao pecado, coisinhas que não tem nada a ver, que a gente vai colocando dentro da nossa vida. Uma pequena olhadinha que a gente dá na televisão, um pouquinho só que a gente fica na internet e olha aquele site, uma coisinha só que eu falo, pequenas coisinhas que a gente vai tolerando na nossa vida, coisinhas que a gente vai tolerando na nossa vida, e coisinhas vão nos afastando da comunhão com o Senhor. Coisinhas vão nos tirando do propósito central que Deus tem para nós. Coisinhas vão causando o ciúme de Deus
tolera em nós. Eu quero trazer hoje especificamente essa palavra ao seu coração. E eu sei que existem pessoas aqui que têm tolerado pecado, coisas, tolerado algumas coisas em você mesmo. A gente tem mania de apontar o dedo pro outro. Eu vou parar de tolerar isso em fulano. Mas a gente tem que parar de tolerar o pecado na gente mesmo. Deus trouxe essa palavra para mim no ano passado, sabe? Foi duro de ouvir, difícil de ouvir. Mas eu trago isso para você, meu amor, nessa noite. Para que a sua adoração não se torne vazia, para que você não bata no muro na sua comunhão com Deus, para que você avance. Avance. Existe mais. Existe mais. Existe mais. Não acabou. Não são apenas canções. Não são apenas palavras. Não acabou. Existe mais. Existe mais de Deus para você. Eu me lembro de anos e anos atrás, aproximadamente 15 anos atrás, quando Deus mudou radicalmente a minha vida e os meus sonhos. O sonho da minha vida era cantar, era gravar CD. Eu já era uma menina crente. E faltava um propósito, faltava um toque da glória de Deus. E eu experimentei da presença do Senhor. E quando eu experimentei da presença de Deus, da presença manifesta de Deus. E olha, eu tinha sido criada num lar cristão, já tinha sido batizada com o Espírito Santo, mas me faltava uma revelação profunda do amor de Deus. Me faltava uma revelação de que Deus me amava, não porque eu cantava ou porque eu tentava fazer tudo certo, não por razões humanas, porque a gente às vezes ama por condições, né? Mas Deus nos ama porque Deus é amor. Deus nos ama porque a natureza dele é amor. E quando eu tive a revelação desse amor, tudo mudou. A minha canção mudou, a minha razão de fazer as coisas que eu fazia mudou. O meu jeito de ver a vida e ver as pessoas mudou. E eu me lembro de passar horas e horas e horas fechada dentro do meu quarto, eu e Jesus, deitada no chão, sem ver o tempo passar. E às vezes não tinha nem música, e eu não queria nem abrir os olhos. Não queria nem abrir os olhos. Eu tinha tanta consciência da presença de Deus, tanta consciência de que o meu corpo é templo do Espírito Santo, tanta consciência do amor de Deus, que parece que todo o meu passado começou a receber cura. Todas as coisas que estavam difíceis começaram a voltar para o lugar por causa da presença de Deus. É isso que Deus quer fazer nessa geração. Deus quer fazer com que todas as coisas tortas da sua vida comecem a voltar para o lugar, comecem a fazer sentido. Todo o seu passado, por mais tortuoso, difícil que pareça ser, vai começar a fazer sentido por causa do amor de Deus. Existem pessoas aqui hoje que têm uma história de vida difícil, tão difícil que você mesmo não entende. Dentro do amor de Deus, eu quero te dizer, quando o amor de Deus nos é revelado, toda a nossa história começa a fazer sentido. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Eu queria fazer um apelo aqui nessa noite. E eu queria que você levantasse a sua mão. Se você hoje precisa
Tem coisas no seu coração que você precisa parar de tolerar e você sabe disso. Levanta a sua mão. Se você reconhece isso, tem coisas dentro de mim que eu preciso parar de tolerar. Tem coisas dentro do meu coração. Tem coisas dentro da minha mente, dentro da minha casa. Queria que você no seu lugar ficasse de pé. Fique com a sua mão levantada, se você levantar. É tempo de deixar de tolerar Jezabel. Jezabel quer dizer para você que não tem nada a ver. Jezabel, pouco a pouco, quer levar você a considerar normal aquilo que Deus abomina. Tenho contra você que você tolera Jezabel, diz o Senhor. Jezabel quer te levar, Igreja do Senhor Jesus no Brasil, a uma imoralidade tal que nem entre os incrédulos se vê.